Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. No texto sagrado que nós contemplamos hoje, vemos Jesus Cristo nos dando um belo ensinamento daquilo que é a união do discípulo para com o Mestre, do servo para com o seu Senhor. O próprio Cristo vai dizer que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Isso significa que nós somos chamados para ser servos e mensageiros. Nós somos chamados para ser como o próprio Mestre, como o próprio Senhor, para que assim nós possamos em plenitude transmitir aquilo que Ele mesmo nos transmitiu. A verdadeira mensagem de salvação e o verdadeiro senhorio de Jesus Cristo ao mundo. Por isso que Jesus ele vai também nos dizer algo essencial para a nossa vida, algo que nos consola, que tem a ver com a misericórdia dele para cada um de nós, porque ele nos chama, mas o chamado de Jesus Cristo para a nossa vida é um chamado de misericórdia, porque ele sabe, ele conhece aqueles que ele escolheu. Ele sabe da limitação, ele sabe o quanto de bons e ruins nós podemos ser, pelo mau uso ou pelo bom uso da nossa liberdade. Mas mesmo assim, ele continua ainda confiando, porque a confiança é justamente isso. Não é ter certeza daquilo que vai acontecer, mas é confiar, dar um voto de confiança e esperar que aquilo que nós esperamos que aconteça realmente se realize na vida nossa, na vida desses discípulos, na vida da igreja. Por isso que Jesus Cristo, ele sabe muito bem das nossas limitações, mas ele não nos chamou por causa das nossas limitações. Ele nos chamou porque ele confia em cada um de nós. E independente da nossa fraqueza, da nossa limitação, ele quer ainda confiar em nós. Porque para permanecer no caminho de Jesus Cristo, no seguimento, para que possamos ainda ser esses mensageiros e esses verdadeiros servos do Senhor, nós precisamos ter uma atitude de humildade. Essa atitude de humildade que nos leva a pedir perdão quando erramos, de reconhecer o nosso erro, de voltar e levantar no caminho para continuar seguindo a Jesus Cristo. Jesus, ele fala isso, que conhece aqueles que escolheu, e depois ele vai relatar, sobre aquilo que seria a negação de Judas. E ele vai dizer: desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Veja, Jesus, ele prevê a negação. Ele prevê aquilo de mal que um discípulo ou todos os discípulos poderiam realizar. Mas ele deixa bem claro: eu sei que isso pode acontecer, mas ainda eu confio. E aí nós vamos ver como que esse Cristo, ele vai, mesmo sendo abandonado pelos seus discípulos, ele não vai abandonar os seus discípulos. Mesmo sendo negado por Pedro,
ele vai ainda continuar confiando a igreja a Pedro. E assim nós vamos ver como que Jesus Cristo, ele olha para a nossa vida muito mais para aquilo que nós podemos ser de bons, por isso que ele continua ainda confiando em nós, através da sua misericórdia, do que aquilo que há de ruim em nós. E ele nos propõe esse caminho de seguimento, de senhorio e discipulado, para que possamos, no caminho, ir nos purificando, para que nesse caminho de purificação possamos realmente ir extirpando, ir nos purificando do pecado, das más inclinações, para que essa mensagem seja realmente pura, para que nós possamos transmitir a mensagem pura que Jesus Cristo nos envia a dizer, a anunciar. Essa mensagem que vem da parte do Pai, para que possamos realmente ser verdadeiros servos do Senhor, não fazendo o que nós queremos, segundo a nossa vontade, mas fazendo aquilo que o próprio Cristo quer, que é a vontade do Pai. Por isso que nós somos chamados para ser Ele mesmo, não só para estar com Ele, não só para viver as coisas com Ele, mas para ser Ele mesmo no mundo, para que possamos ser esses sinais divinos da presença de Deus para os nossos irmãos. Essa é a grande vocação cristã, uma vocação que nos chama a um aprofundamento na vida de Deus, a uma participação dessa vida de Deus, para que realmente da nossa vida possa ser manifesta a verdadeira obra de salvação, porque para isso nós somos servos, mas que da nossa vida também seja anunciada a verdadeira mensagem de salvação, porque nós somos também mensageiros. Não somos menor ou não estamos abaixo do nosso Senhor e nem somos menor do que a mensagem, porque nós somos esse sinal do senhorio de Jesus nesse mundo e nós mesmos somos a verdadeira mensagem de salvação para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.